Revelado. A incrível e tocante história de uma avó que sobreviveu a uma tentativa de homicídio. Era uma noite de calmaria em São Miguel. As estrelas brilhavam intensamente, como se rindo da serenidade do lugar. Mas, por trás das cortinas de uma pequena casa amarela, Dona Irane, a avó mais amada da cidade, mal sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Enquanto assava seu famoso bolo de laranja, a felicidade e o aroma incrível enchiam a cozinha. As risadas de seus netos ecoavam enquanto aguardavam ansiosos por aquela delícia. Mas o que deveria ser uma noite de celebração tornou-se um pesadelo. Um grupo de jovens, atraídos pela fama da generosa avó, invadiu a casa. A tranquilidade foi substituída por gritos e caos. Dona Irane, que sempre tinha o coração aberto, viu-se em uma verdadeira batalha pela vida. Os flashes daquele momento se tornaram imagens gravadas em sua mente. A adrenalina pulsando nas veias, o medo tomando conta de seu corpo, e o desespero em cada respiração. Não, não, por favor, ela implorou, mas suas palavras se perderam na escuridão. Essa noite trágica não só deixou marcas físicas, mas feriu a alma de Dona Irane, uma mulher que sempre buscou promover amor e união. A cidade, que antes era um abrigo acolhedor, agora tremia com a sombra da violência. A vida, que parecia tão repleta de doçura, agora tinha gosto amargo. Quando sua filha Renata, uma profissional de sucesso em São Paulo, soube do ataque, imediatamente voltou para São Miguel. O peso da culpa a acompanhava. O que deveria ser uma visita reconfortante à sua mãe, agora tornava-se um reencontro repleto de angústia. Mãe, sinto muito. Eu deveria ter estado aqui, disse Renata em lágrimas, enquanto segurava as mãos trêmulas da mãe, revelando o peso de uma vida que sempre buscou distância das raízes familiares. Enquanto se recuperava, Dona Irane encontrou conforto em uma nova habilidade: contar histórias. As reuniões que antes eram apenas para comer bolos agora se tornaram um espaço de cura, onde vizinhos se uniam, revelando dor e esperança. Entre eles estava seu Afonso, seu vizinho recluso, que possuía um passado surpreendente que se entrelaçava com o de Dona Irane de maneiras inesperadas. Era como se as histórias de suas vidas tivessem se encontrado em um ponto crucial. Conforme Dona Irane começava a redescobrir sua voz, o verdadeiro desafio surgia. Os jovens que atacaram também tinham suas histórias de dor e desigualdade. Essa revelação alterava a dinâmica entre as pessoas da cidade. O ódio daria espaço à compreensão? Será que Renata conseguiria aceitar esse novo mundo e perdoar as pessoas que machucaram sua mãe? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima na cidade estava tenso. A vida de Dona Irane apresentava uma nova reviravolta. Será que o festival que ela sempre sonhou se tornaria realidade? O que acontecerá quando ela tomar decisões que tocarão a todos? A praça cheia de luzes, agora, é a arena onde amor e dor vão colidir. Enquanto a tempestade se formava, o que mais a cidade ainda não sabia? A resposta está mais próxima do que ninguém poderia imaginar. Dona Irane olhou pela janela da sua casa amarela, observando a praça que um dia fora cheia de risos e brincadeiras. Agora, o espaço parecia triste, carregando a marca da recente violência. Lembranças das crianças correndo e dos feirantes gritando anunciando suas ervas e frutas frescas a faziam sentir um aperto no coração, como se cada lembrança fosse uma faca cravada em sua alma. Mas, em meio à dor, ela encontrou uma chama de esperança. O festival que sonhara poderia não ser apenas uma festa, mas uma oportunidade de reunir a comunidade, de cicatrizar feridas abertas. As reuniões aos sábados à tarde estavam se transformando em algo maior. As histórias que contava, entre risos e lágrimas, ajudavam as pessoas a se conectarem, a exporem suas lutas e seus sonhos. O homem que antes era um vizinho distante, seu Afonso, agora tornará-se um dos seus novos aliados, sempre pronto a compartilhar suas vivências e a apoiar. Se você quer fazer algo grande, Dona Irane, comece pelo mais simples, sugeriu ele certa vez, com um brilho nos olhos, enquanto os dois sentavam debaixo da sombra das mangueiras. Com cada história dividida, Dona Irane se sentia mais forte. Ela podia mudar vidas, mesmo que pequenas, e ajudar a reconstruir seu lar. Com o próximo festival se aproximando, a cidade começava a ganhar uma nova paleta de cores.
As pessoas se uniam para preparar os estandes, desde os mais velhos aos mais jovens, todos imbuídos de uma energia renovada. Renata, vendo a transformação de sua mãe, torcia a boca de forma involuntária. O festival poderia ser um passo para a cura, mas também poderia abrir feridas que ainda estavam sensíveis demais. Ainda assim, ela se sentia dividida. Como poderia perdoar aqueles que machucaram sua mãe? Como a cidade inteira aceitaria a reconciliação com aqueles que trouxeram dor e sofrimento? Durante uma das noites enquanto Dona Irane contava histórias, Renata decidiu confrontar seu Afonso, buscando entender como ele via aquele grupo de jovens que eram, antes de tudo, pessoas. Eles não são monstros, meu bem, disse seu Afonso com um tom calmo, após Renata expor suas inquietações. São apenas jovens perdidos no meio de uma vida difícil, precisamos abraçar, não afastar. E se não formos nós, quem fará isso? Essas palavras ecoaram na mente de Renata por dias, enquanto o festival se aproximava. Ela viu as crianças brincando, inocentes, e começou a perceber que se houvesse espaço para empatia, talvez houvesse espaço para o perdão também. Mas aquele era um tema complicado, um tema que poderia não ter apenas um lado positivo. No dia do festival, a praça estava repleta de gente. Músicos se apresentavam, e o aroma dos pratos típicos tomava o ar. A mistura de sabores e sorrisos fazia o ambiente vibrar. Mas no fundo, uma tensão instalada ainda pairava sobre as cabeças de muitos. Durante um momento de silêncio, Dona Irane subiu no pequeno palco improvisado, segurando o microfone. O olhar carinhoso para a multidão transmitia uma mistura de amor e determinação. Eu sou uma sobrevivente. E hoje, vamos compartilhar nossas histórias, pois só assim poderemos nos curar juntos. Os aplausos começaram tímidos, mas logo se tornaram um rugido coletivo. Enquanto sua voz ecoava, havia algo vibrante no ar. A cidade sabia que aquele não seria um festival comum, haveria desafios a enfrentar e verdades a revelar. Mas o que a cidade ainda não sabia era que, entre os convidados, havia um dos jovens que havia causado toda a dor a Dona Irane e que, secretamente, estava apenas esperando o momento certo para se perdoar ou ser perdoado. O festival ainda guardava segredos que poderiam mudar tudo. Qual seria o próximo passo na jornada de Dona Irane e Renata? A resposta estava prestes a ser revelada em meio aos sorrisos e lágrimas que começariam a fluir. Dona Irane respirou fundo, sentindo a energia vibrar ao seu redor. A praça estava pulsando, alegre, mas em cada sorriso havia o eco de medos não ditos. Enquanto olhava para as pessoas reunidas, seus pensamentos dançavam entre a esperança e a incerteza. Como ela poderia ajudar a curar as feridas da comunidade se ainda se sentia tão vulnerável? Renata, à sombra de uma árvore próxima, observava a cena com olhos ansiosos. Olhava para sua mãe, que, com olhar firme, começava a narrar momentos de sua vida, experiências de dor e superação. As palavras de Dona Irane eram como um bálsamo na ferida exposta da cidade. Ela falava sobre o sofrimento, mas também sobre a resiliência e a força que encontrou nos outros, ressaltando a importância do pertencimento, de se sentir parte de algo maior. Quando perdemos a esperança, perdemos a nossa essência. Precisamos nos encontrar novamente, dizia Dona Irane, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto e se misturavam com os sorrisos da multidão. A audiência estava hipnotizada, segurando a respiração. Renata sentiu uma onda de emoções a invadir, orgulho, amor e um profundo desejo de compreender. Mesmo sem saber, sua mãe estava tocando as almas ali presentes, fazendo com que a dor se transformasse em empatia. Foi quando o murmúrio sutil começou a se espalhar pelo público. Renata seguiu a direção das olhadas curiosas e viu um jovem, de cabelos bagunçados e expressão nervosa, se aproximando do palco. Seus passos pareciam hesitantes, mas sua determinação ecoava em cada movimento. Era um dos jovens que estivera entre os responsáveis pela tragédia de sua mãe. Eu sou o Igor, ele começou, a voz trêmula, e eu só queria pedir desculpas. As palavras foram como um soco na barriga de Renata. Um silêncio quase palpável tomou conta da praça. O coração dela batia forte, e ela prendeu a respiração. Não entendo como pude chegar a esse ponto. Sofri como todos nós, mas não foi razão para machucar alguém, continuou Igor, com um olhar que buscava perdão, como se estivesse tentando conectar-se à dor que havia causado. Dona Irane olhou com atenção, enquanto a emoção parecia espessar o ar. Ela havia sido a vítima, mas agora via aquele jovem como um reflexo de suas próprias lutas. Faltava um passo, a dicotomia entre perdão e justiça. Igor engoliu seco e olhou nos olhos de Dona Irane. Eu sei que não tenho como apagar o que fiz, mas quero fazer diferente.
Eu quero ajudar se você me deixar. Naquele momento, Renata se viu dividida. A sensação de raiva ardente e a esperança de reconciliação se confrontavam dentro dela. Que tipo de pessoa ela deveria ser? E, mais importante, que tipo de pessoa sua mãe se tornaria? As palavras de seu Afonso ecoaram mais uma vez em sua mente. Precisamos abraçar, não afastar. Ao lado, Dona Irane colocava a mão sobre o coração, como se estivesse medindo o peso de cada segundo ali. A multidão aguardava, todos parecendo saber que algo profundo acabava de surgir. Você quer realmente ajudar? Perguntou Dona Irane, com a voz suave e firme ao mesmo tempo. Isso significa enfrentar suas sombras, encarar a dor que você causou e ajudar a reconstruir o que foi destruído. A tensão na praça era palpável. As faces refletiam insegurança e esperança, mas a conexão parecia mais clara do que nunca. Igor acenou afirmativamente, e com aquele pequeno gesto, algo começou a mudar. A música que havia paralisado a cidade como um compromisso com o silêncio, agora começava a retomar o espaço. Mas a pergunta pairava no ar. Será que aquela comunidade conseguiria colocar as feridas abertas à vista e, juntas, cicatrizar? O festival, que começara como um ato de união, tornará-se um campo de batalha entre o perdão e a dor. Dona Irane e Renata sentiram que a noite ainda guardava revelações, segredos que poderiam abalar as convenções e trazer uma transformação verdadeira. O que aconteceria a seguir? A resposta estava nas mãos da comunidade, esperando para ser descoberta em meio às batidas de um coração que pulsava por mudança. A praça começou a vibrar novamente, como se a música tivesse despertado não apenas as pessoas, mas também suas esperanças adormecidas. Renata sentiu um misto de alívio e medo. O que aconteceria a seguir? O histórico de dor ainda pairava no ar, exigindo atenção, mas agora havia uma chance de algo novo surgir. Igor se aproximou de Dona Irane, quase hesitante, como um filho que busca a aprovação da mãe. Eu quero ajudar a organizar atividades para os jovens, algo que possa ocupar o tempo deles e evitar que sigam um caminho errado, disse, enquanto o coração de Renata acelerava. Ela queria acreditar na sinceridade do garoto, mas os ecos da dor ainda gritavam para que ela tivesse cautela. Dona Irane analisou cuidadosamente Igor. Ela viu um garoto perdido, mas também alguém que desejava uma segunda chance. Se quer mesmo ajudar, vamos tornar isso um compromisso. Não apenas palavras. Você terá que mostrar com ações, a cada dia. A multidão se agitou, e um murmúrio de apoio ecoou. Para muitos ali, o perdão era observado com olhos céticos, mas todos esperavam por uma força renovadora. Ainda temos muito a fazer, continuou Dona Irane, tomando a dianteira com uma autoridade generosa. Hoje, nós nos reunimos para falar sobre toda a dor, mas amanhã será o dia de plantar as sementes da esperança. As palavras dela ressoaram como uma promessa. Renata quase não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O ódio que consumia seu coração começou a se dissipar, dando espaço a uma luz tênue. Se a sua mãe estava disposta a acolher Igor, talvez ela também pudesse dar esse passo. A conversa na praça se transformou gradualmente em diálogo. Vários moradores começaram a se manifestar, a compartilhar suas próprias histórias de dor e anseios de mudança, criando um ambiente acolhedor. Renata sentiu como se as feridas abertas da comunidade começassem a ser cobertas por um pano de esperança. Acho que podemos fazer mais, ela disse, impulsionada pela animação coletiva. Igor se virou para a multidão e sugeriu: que tal criarmos um grupo de atividades voltadas para a arte e esporte? Podemos trazer jovens com talentos e fazer algo incrível juntos. A ideia fez com que o ânimo na praça crescesse ainda mais. Renata notou alguns sorrisos e risadas. Era como se a vida estivesse chorando e rindo ao mesmo tempo. As conversas continuaram, e a energia naquela praça se tornava cada vez mais intensa. Era o momento de plantar as sementes do futuro, mas o passado ainda tinha suas garras profundas. Durante a agitação, alguns sussurros surgiram entre a multidão, ecos de incertezas e dúvidas. Renata percebeu que nem todos estavam ali para apoiar. No canto da praça, um grupo de adolescentes se entreolhou, com expressões de desconfiança. Eles nunca vão mudar o que acham que estão fazendo. A voz de um deles ressoou, perfurando a atmosfera otimista. Era desafiante encarar essa realidade, um lembrete de que o caminho para a reconciliação não seria uma tarefa fácil. Renata, em um impulso, decidiu se colocar na linha de frente. Se você não acredita, venha e veja de perto. Este pode ser o momento que muda tudo para todos nós. Sua declaração chamou atenção, e as emoções estavam à flor da pele.
A noite avançava, e as luzes da praça começaram a brilhar mais intensamente. Era um chamado para mudança, um desejo ardente que queimava em seu peito. Mas algo mais profundo ainda se formava sob a superfície. O que Renata não sabia era que mais revelações e intrigas estavam a caminho, prontas para desafiar tudo o que ela acreditava sobre esperança e perdão. Logo, a verdade sobre o passado não seria apenas um eco distante, mas um fato que poderia mudar o curso das suas vidas para sempre. O que mais estaria à espreita nas sombras daquela noite? Renata fervia por dentro, sua determinação pulsava como um tambor. As palavras dela ecoaram na praça, mas a dúvida persistia nas expressões de alguns. Era estranho sentir um misto de esperança e medo. Cada passo que ela dava para frente era um passo em direção ao desconhecido. O que ela não podia prever era que essa noite a levaria a uma verdade dolorosa. Enquanto a multidão se animava, ela percebeu Dona Irane conversando com uma mulher da comunidade, a amiga de longa data, a Dona Cleusa, que, embora tivesse um semblante tranquilo, tinha olhos que revelavam uma tristeza profunda. Renata fez um gesto para que sua mãe se juntasse a ela. Era hora de unir forças. Dona Cleusa, você se lembra do que aconteceu naquela noite? O que atingiu nossa comunidade? Muitos perderam tanto, e ainda carregamos essas marcas. O que podemos fazer para que isso não aconteça novamente? Renata perguntou, a voz carregada de emoção. Dona Cleusa hesitou, respirou fundo e seu olhar se afastou, como se buscasse no horizonte uma resposta muito esquecida. Renata, essa dor não desaparece facilmente. Mas se estivermos dispostos a ouvir, a viver juntos novamente, e suas palavras foram seguidas de um silêncio pesado, talvez possamos encontrar um jeito. As palavras de Dona Cleusa acenderam um pequeno fogo na multidão. Algumas pessoas começaram a compartilhar suas experiências de perda e dor. A praça tornou-se um espaço de vulnerabilidade e abertura. Renata sentia que ali, na troca de histórias, alguma coisa estava se formando, um sentido de comunidade resgatada. Porém, em meio à esperança, um grito cortou o ar. Isso é uma perda de tempo. Vocês acham que vão mudar alguma coisa? O que aconteceu? Aconteceu. Ninguém pode passar a borracha na dor. Gritou um adolescente, verdadeiramente indignado. A bravura nas palavras dele provocou uma onda de descontentamento entre os que tentavam acreditar. Em vez de recuar, Renata sentiu a necessidade de confrontá-lo. Aproximou-se, coração acelerado e com a voz firme. Eu sei que a dor é real e que não podemos apagar o passado, mas o futuro está nas nossas mãos. Que tipo de comunidade queremos ser? Uma ferida aberta ou um lugar de cura? Silêncio. O peso das palavras pairou no ar e, por um momento, o adolescente olhou nos olhos de Renata. Ela viu um brilho de reconhecimento, uma faísca de compreensão. E, naquele instante, a empatia parecia conectá-los. O garoto, aparentemente tocado, balançou a cabeça. Eu perdi um amigo naquela noite. Nunca consegui entender como isso aconteceu. Ele se calou, e a emoção transbordou no rosto dele. Parece que nada muda, mas talvez valha a pena tentar. A energia na praça começou a mudar novamente. As vozes se misturavam, agora não de desconfiança, mas de solidariedade. Ali, entre as emoções expostas e os olhares que se encontravam, uma transformação começava a acontecer. Renata sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de esperança e liberdade. Poderia a dor ser um ponto de partida? Ela olhou para sua mãe, que também tinha os olhos úmidos, e percebeu que aquele era o começo de algo muito maior. Naquela noite, enquanto as luzes da praça brilhavam como estrelas, um novo pacto começava a ser firmado entre os presentes. Juntos, eles poderiam enfrentar os fantasmas do passado. Mas Renata não sabia que o retorno para casa revelaria um segredo familiar que desafiaria toda essa nova esperança. O que mais o passado guardava em suas sombras? A verdade estava prestes a despontar e, com ela, mudanças inimagináveis. Renata caminhou pela praça, o coração ainda pulsando com a energia que fluiu entre as pessoas. A conexão que nascerá ali parecia um fio invisível, unindo todos em torno de uma única esperança. Mas ao entrar em casa, o clima quente de solidariedade se dissipou. O ar estava denso, e um silêncio inquieto tomou conta do ambiente. Dona Irane estava na cozinha, as mãos nervosas mexendo em uma panela. O cheiro de feijão fresco misturava-se ao aroma de algo doce, mas o sorriso habitual de sua mãe não estava presente. Renata sentiu um aperto no peito. O que aconteceu, mãe?
Perguntou, forçando-se a emitir um tom tranquilo, embora seus olhos denunciassem preocupação. Renata, você sabe que eu sempre quis proteger você e a sua irmã de tudo. A voz de Dona Irani tremia. Mas tem coisas que não posso esconder mais. A pequena mesa de madeira começou a parecer um tribunal em que os segredos da família iam ser julgados. Renata tomou uma respiração profunda e se aproximou. O que você quer dizer? Dona Irani hesitou, a colher na mão balançando levemente. Eu recebi uma ligação. Era alguém do passado. Ele disse que precisa falar com você sobre a sua avó. O nome ecoou na mente de Renata como um trovão. Sua avó, uma figura quase mítica. Uma mulher que sempre foi cercada de histórias, mas também de segredos. O que ele queria? Questionou, a voz mais firme agora, já sabendo que sua mãe não diria sem motivo. O que vou te contar pode mudar como você vê a nossa família. Sua avó, ela sobreviveu a uma tentativa de homicídio há anos. Renata. Ninguém nunca soube, nem mesmo você e sua irmã. Foi uma noite horrível e precisamos ficar longe dela por razões de segurança. Mas agora, esse homem, ele quer que você saiba a verdade. As palavras de Dona Irani cortaram o ar. Renata paralisou, o mundo ao redor dela se desfez em fragmentos. O passado dela, a dor da comunidade, as lutas atuais estavam prestes a se entrelaçar com algo muito mais intimamente doloroso. Dona Irani continuou, a voz embargada. Esse homem, ele é algum conhecido da avó. Ele disse que se não formos rápidos, a história dela poderá se repetir, e pode haver mais consequências do que podemos imaginar. Renata sentiu as lágrimas voltarem a escorrer, mas agora a dor era diferente. Era confusa e acompanhada de um chamado, uma necessidade inegável de compreender. Eu preciso saber mais. O que aconteceu? Quem tentou matá-la? Perguntou, mais para si mesma. A mãe suspirou, sua expressão cheia de pesar. O que aconteceu naquela noite mudou tudo. E se você realmente quiser entender, vai precisar enfrentar as sombras do passado. Essa não é uma história simples, e eu não quero que você fique apavorada? Mãe, esse silêncio só faz aumentar o medo. Eu preciso saber. O que essa verdade pode fazer comigo, com a nossa família? Renata estava prestes a explodir. Um batido na porta interrompeu o clima tenso. Renata e Dona Irani entreolharam-se, um misto de curiosidade e receio. A vida estava prestes a se revelar de um modo que elas jamais imaginariam. Além da porta estava alguém que trazia respostas, mas também mais perguntas, um eco das sombras do passado. Renata sentia a urgência de descobrir o que realmente acontecerá. Seriam essas revelações um novo começo ou a abertura de feridas que nunca cicatrizaram? Um novo capítulo da história familiar estava prestes a começar, e a verdade poderia finalmente trazer à luz tudo o que elas sempre desejaram entender. A porta se abriu lentamente, revelando um homem de aparência cansada, mas com olhos que brilhavam com uma intensidade desconhecida. Ele parecia ter atravessado o tempo e as dificuldades para chegar até ali. O ar da sala mudou, carregando a expectativa de um encontro que, por anos, parecia impossível. Eu sou Renato, ele se apresentou, o tom firme, mas a voz quase quebrando. Sou amigo da sua avó. Renata sentiu um frio na barriga. As memórias que conhecia sobre sua avó, sempre envoltas em mistério e sombras, agora ganhavam forma diante de um estrangeiro que parecia ter uma chave para as portas do passado. O que você sabe sobre ela? Perguntou, a voz trêmula, mas determinada. Dona Irani, ainda mesa, respirou fundo. O olhar dela buscava proteção nas palavras. Renato, não precisamos, começou, mas foi interrompida. Eu preciso ouvir. Se a verdade de alguma forma pode nos proteger, então é esse o caminho, Renata insistiu. Havia uma força dentro dela que crescia a cada instante, uma coragem inesperada que impulsionava a vencer o medo. O homem adentrou a sala, a luz da tarde aquecendo seu rosto. Ele parecia hesitar, como se as lembranças que trazia fossem tão pesadas que pudesse se perder nelas. Naquela noite ele começou, a voz embargada, sua avó estava em perigo. Eu a vi sendo perseguida por alguém. Não consegui impedi-la de escapar, mas fiz o que pude. É por isso que estou aqui agora. O que eu souber pode evitar que a história se repita. Renata sentiu o coração disparar. Imagens de uma mulher forte e determinada, a sua avó, começaram a surgir em sua mente. Havia tanto carinho nas histórias contadas, mas agora elas pareciam envoltas numa sombra desconhecida. Quem era o agressor? O que aconteceu depois? Ela questionou,
a urgência nas palavras refletindo um desejo incontrolável de entender a verdade, mesmo que dolorosa. Renato olhou para Dona Irane, buscando permissão para prosseguir. A mãe de Renata balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo, ciente de que o passado não poderia permanecer escondido por mais tempo. Por favor, conte, ela pediu, a voz baixa. O nome dele é Carlos, Renato continuou, quase sussurrando. Ele não parou. Ele nunca parou de procurá-la. A cada dia ele se torna mais desesperado. Sua avó foi a única que escapou da sua fúria, e ele quer vingança. Eu não quero que isso aconteça de novo. As palavras dele pairaram na sala, proporcionando um misto de medo e esperança. Então, o que devemos fazer? Como podemos protegê-la agora? Renata perguntou, olhos arregalados e a mente girando com a possibilidade do perigo espreitando mais perto do que nunca. Renato respirou fundo antes de responder. Precisamos encontrá-la. Ela precisa saber que Carlos ainda a busca. Precisamos estar prontos para agir. Senão, a história pode mesmo se repetir, e dessa vez talvez não consigamos impedir. Um calafrio percorreu a espinha de Renata. A conexão que sentia em relação à sua avó agora parecia um cordão exposto, prestes a ser cortado por forças que estavam além de sua compreensão. Eu vou com você, afirmou Renata, a determinação tomando conta dela. Se a verdade é essa, eu preciso estar em frente a ela. Eu não posso me deixar levar pelo medo. Estou pronta. Renato sorriu, mas havia um peso em seus olhos. Você pode não estar pronta para o que virá. A verdade é um caminho difícil, e pode desenterrar coisas que você não está preparada para enfrentar. Uma sensação de antecipação e terror se apoderou da sala. Elas estavam prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar tudo, e a coragem de Renata precisaria ser mais forte que o medo que se aninhava em seu coração. Antes que qualquer um pudesse falar, uma blusa velha encontrou-se com a mão de Dona Irane. Independente do que aconteça, nós somos uma família. Nós enfrentaremos isso juntas. Sempre juntas. Renata sentiu que essa frase era uma promessa, um pacto sagrado. Agora, a porta da sala já não era apenas uma passagem. Era um portal para um passado que exigia respostas, e tudo que Renata poderia ouvir em seu coração era o chamado da verdade, ecoando cada vez mais alto. Mas qual seria o preço a pagar por cada uma das verdades que estavam prestes a desvelar? O dia seguinte amanheceu cercado por uma atmosfera pesada. Renata ainda não conseguia acreditar no que havia ouvido na noite anterior. O rosto de Renato não saía de sua mente. Havia algo nele que despertava um misto de confiança e apreensão. O que mais ele escondia? E, acima de tudo, a busca pela avó começava a soar como uma missão além das suas forças. À mesa do café, Dona Irane olhava pela janela, perdida em pensamentos. Renata escolheu um momento de coragem. Mãe, você se lembra de mais alguma coisa sobre aquela noite? Quem era Carlos? O que ele queria? Perguntou, tentando trazer à tona as lembranças. A mãe suspirou, o olhar ainda distante. Carlos ele era mais do que só um nome. Era um demônio que atormentava a vida da sua avó. Ele a perseguiu por anos. A voz de Dona Irane tremia. Renata se aproximou, segurando a mão dela. Nós vamos enfrentar isso, mãe. Temos que saber mais. Para proteger a avó e a nós mesmas. Finalmente, após um longo silêncio, Dona Irane falou. Sua avó se mudou, trocou de nomes e identidade. Ela fez isso para se manter fora do alcance dele. Mas com Renato aqui, talvez possamos encontrá-la novamente. A ideia de encontrar sua avó perdia um pouco do peso com cada passo que Renata pensava dar. Mas acrescia uma outra camada de medo, na escuridão, na incerteza de como a verdade poderia atingi-las. Renato apareceu na porta, naquele mesmo instante de revelações. Estamos prontos para ir? Perguntou brevemente. Ele carregava uma mochila cheia de documentos e um mapa que mais parecia um relicário de segredos. O coração de Renata pulsou mais forte. A ideia de cruzar na direção do desconhecido gerava um turbilhão de emoções. Mas a urgência da situação parecia eclipsar tudo. Estamos prontos, Renata respondeu, a certeza na voz dela misturando-se com a jornada que estava prestes a começar. A viagem começou. O carro de Renato cortava a estrada, refletindo o sol da manhã que iluminava o caminho à frente. Renata olhou pela janela, suas mãos tremendo de expectativa. Durante o percurso, Renato parou em uma lanchonete. Aqui, vamos nos encontrar com uma pessoa que pode saber onde a sua avó está, disse ele, mirando Renata no retrovisor.
Assim que entraram, um homem de aparência reservada estava lá atrás, tomando café. Renato conversou rapidamente com ele, e Renata sentiu a tensão crescer enquanto a expectativa preenchia a sala. Ela ainda está viva, o homem finalmente disse, e uma onda de alívio inundou Renata. Mas ela se afastou para proteger a própria vida. Não é só Carlos que está atrás dela. Existem outros. O olhar no rosto dele trazia um aviso. Outros. Renata repetiu, a voz a ponto de quebrar. Uma rede de pessoas que nunca a esqueceram. A verdade é mais sombria do que você imagina, garota. Estar tão perto da verdade pode te colocar em perigo, ele concluiu, e cada palavra parecia uma lâmina afiada. Renata olhou para Renato e Dona Irane, a preocupação estampada nos rostos deles. O que quer que estivesse por trás dos segredos era muito maior, e o valor da busca se tornava mais difícil de medir. Então, qual é o próximo passo? Questionou, a determinação fervendo dentro dela. O próximo passo é se preparar. Carlos não é apenas um homem comum, e muito menos o único que a persegue. Precisamos de um plano, Renato respondeu, seu olhar firme. As palavras ecoaram na mente de Renata como um chamado à ação. Cada detalhe carregava uma gravidade que ela não conseguia ignorar. Qual seria a verdade que descobriria ao final desse caminho? E assim, a busca pela voz se tornava uma corrida contra o tempo, onde a verdade e o perigo dançavam perigosamente. Quando o preço da verdade começasse a se revelar, quem estaria disposto a pagá-lo? A história apenas começava. Renata mal havia processado as palavras do homem. A urgência do momento parecia grudada em seu peito, e a determinação de seguir em frente era uma chama ardente. Olhou ao redor, sentindo o aroma intenso de café e a leve música ambiente que tentava se fazer ouvir entre os murmúrios. Era um cenário simples, mas suas implicações eram absolutamente complexas. Vamos precisar de mais informações, disse Renato, quebrando o clima tenso. Esse homem que conversamos, ele pode não ser o único. Precisamos nos conectar com outras fontes. A ideia de caçar mais pessoas na busca por sua avó fez Renata sentir um frio na barriga. Cada novo passo poderia levá-los mais perto do que temia. Dona Irani parecia pequena e vulnerável naquele espaço. Renata a observava como se ela fosse uma fragilidade a ser protegida. Mãe, você se lembra de mais algum nome ou lugar que possa nos ajudar? Perguntou, buscando qualquer dica que os conduzisse. A mãe começou a balançar a cabeça lentamente. Um nome. Houveram rumores sobre um lugar, a Casa da Luz. Era uma espécie de abrigo para pessoas que precisavam desaparecer. Casa da Luz? Renato repetiu, anotando o nome rapidamente em seu caderno. Isso pode ser a chave. Se sua avó esteve lá, talvez suas memórias sejam mais claras. O trio saiu da lanchonete com um novo foco. Enquanto dirigiam, Renata olhava pela janela, tentando imaginar a vida de sua avó. Deve ter sido difícil para ela deixar tudo para trás, mudar de identidade. O que seriam essas pessoas que a perseguiram? O carro avançava entre uma paisagem rural, onde o sol da tarde dourava as plantações e as sombras dançavam no chão. A tensão no ar mudou levemente. Agora havia um objetivo, um destino ousado que os aguardava. Renato parou o carro em frente a um edifício de aparência antiga, com janelas embaçadas e um portão que parecia ter sido aberto há muito tempo. Aqui é a Casa da Luz, ele declarou, o tom grave. A construção parecia quase como um personagem em si, desgastada, mas ao mesmo tempo cheia de segredos. Ao se aproximarem da porta, Renata sentiu uma onda de emoções. Coragem e medo se entrelaçavam em suas veias. O que encontrariam ali? Iria a verdade de sua avó refazê-las ou destroçá-las? Assim que Renato bateu, a porta se abriu, revelando uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e um olhar profundo, como se ela já tivesse visto demais. O que desejam? Perguntou, com uma voz suave, mas firme. Estamos procurando por uma mulher, minha avó. Ela pode ter passado por aqui há muitos anos. Seu nome é Ana, Renata respondeu, sua voz tremendo só um pouco. A mulher hesitou por um momento, analisando os três. Ana, muitos procuram por ela. Mas nem todos estão prontos para ouvir o que ela tem a dizer. Renata queria saber o que havia por trás dessas palavras, mas a mulher sempre parecia ficar à margem. O que você quer dizer? Perguntou, insistente, enquanto a ansiedade a consumia. Sobre o que aconteceu, e o que ela teve que fazer para sobreviver. A mulher hesitou novamente. Então, como se uma decisão difícil tivesse sido tomada, ela abriu a porta um pouco mais. Entram. Eu posso contar uma parte da história. Mas, preparem-se.
O que vai ouvir pode mudar tudo. A tensão subiu como um vapor quente. Renata trocou olhares intensos com Renato e Dona Irane. O que quer que essa mulher revelasse poderia dar um novo sentido à busca deles, mas também poderia trazer à tona verdades que estavam enterradas há décadas. O que eles estavam prestes a descobrir na Casa da Luz poderia ser a chave ou o fim de tudo. Mas, mesmo assim, algo dentro dela sussurrou. E se essa verdade fosse ainda mais sombria do que poderiam imaginar? A expectativa no ar era palpável, e conforme entraram, o peso do desconhecido parecia ironicamente familiar. Entre portas que se abrem e segredos que podem desmoronar, qual será o próximo passo de Renata nessa dança com a verdade? A mulher idosa conduziu Renata, Dona Irane e Renato para uma sala pequena, repleta de móveis simples, mas decorada com fotos antigas emolduradas. Cada quadro parecia contar uma história, e Renata sentiu que estavam prestes a adicionar mais um capítulo a essa história. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao aroma de chá, criando um ambiente acolhedor, mas carregado com expectativa de algo profundo e talvez doloroso. Eu sou a Dona Elvira, disse a mulher, apontando para uma cadeira-mesa. Sentem-se. O que vou contar não será fácil de ouvir, mas se vocês buscam Ana, precisam saber a verdade. Renata percebeu que seu coração pulsava com ansiedade. Muita coisa estava em jogo. A vida de sua avó, suas raízes, a história que moldou quem ela era. O que aconteceu? Perguntou, sua voz firme, apesar do medo crescente. Dona Elvira olhou diretamente nos olhos de Renata e respirou fundo. Ana foi forçada a fugir por causa de Carlos, um homem com quem ela teve um relacionamento tumultuado. Ele se tornou possessivo e violento. Quando ela decidiu se libertar, ele não aceitou isso. A sombreada história começou a ganhar contornos, e Renata sentiu o peso das palavras. A sua avó não apenas sobreviveu. Ela lutou. Enfrentou não só a agressão física, mas a dor emocional de ser deixada à mercê de um homem sem escrúpulos. Quando a perseguição se intensificou, Ana teve que mudar de nome, mudar de vida, deixar todas as suas raízes para trás. E o que ela fez para se proteger foi o último recurso de quem não tinha mais opções. Olhos de Dona Irane se encheram de lágrimas. Eu não sabia. Como pude não saber? Murmurou, enquanto Renata segurava a mão dela com força, dando apoio. Dona Elvira continuou. Havia momentos em que ela ainda tinha esperança, mas quando se deu conta de que Carlos a procurava, a única maneira de mantê-la e a todos ao seu redor seguros foi desaparecer completamente. A revelação deixou um peso na sala que era quase palpável. Renata fechou os olhos por um momento. A imagem de sua avó correndo, fugindo de um passado que a atormentava agora parecia mais real do que nunca. Então, ela está em perigo? Ainda está sendo perseguida? Perguntou, a voz trêmula, mas decidida. Sim. Ele nunca desistiu. Mas Ana é forte. Ela tem sobrevivido até agora, e há pessoas que a ajudam a se manter em segurança. O que você precisa entender é que nem todos os que a procuram têm boas intenções. Alguns querem trazê-la de volta, mas não para ajudar, respondeu Dona Elvira. Renato tomou a frente, sua expressão séria. Como podemos encontrá-la? Precisamos avisá-la de que estamos em perigo. Carlos pode vir atrás de nós também, e ela precisa saber. Dona Elvira olhou para os três, avaliando a situação. A única maneira de encontrá-la é procurando os antigos aliados de Ana, aqueles que a ajudaram durante os tempos difíceis. Mas saibam que isso não será fácil. As sombras que acompanharam sua avó se estenderam, e a cada passo que vocês derem, estarão arriscando suas próprias vidas. Renata sentiu um frio na barriga. Estamos prontos para correr esse risco. Queremos lutar, assim como minha avó lutou. Uma determinação surgia dentro dela, cultivada por tudo que viram e enfrentaram até agora. Cuidado! A confiança é difícil de conquistar, e você deve estar atenta a quem decide confiar. A verdade não é sempre um bálsamo, às vezes é um veneno para a alma, disse Dona Elvira. Em suas palavras, Renata sentiu a firmeza das pessoas que lutam e se levantam, mesmo quando a vida as derruba. Saindo da Casa da Luz, a luz do sol estava mais radiante, mas Renata não podia ignorar a sombra que a seguia. O caminho seria perigoso, mas agora havia um objetivo claro: encontrar sua avó, proteger a família que restava e enfrentar o passado, não importa o custo. Avançando, Renata, Dona Irane e Renato caminhavam para descobrir antigos aliados, pessoas que poderiam ajudar nessa jornada. O que mais esperava por eles? O que mais estava escondido sob as camadas de dor e segredo?
Conforme se afastavam, Renata olhou para trás uma última vez, determinada a enfrentar o que quer que estivesse esperando. A batalha entre o passado e o futuro estava apenas começando e, com cada passo, ela sentia que estavam cuspindo as sombras de volta, pronto para descoberta e redenção. O sol brilhava intensamente, como se iluminasse não apenas o caminho à frente, mas também os novos começos que se formavam no horizonte. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até que ponto ela poderia ir para proteger sua família e, principalmente, a mulher que marcou sua vida com tantas histórias de força? E, acima de tudo, seria verdade que descobrissem digna do risco? Cada resposta conduziria a novos desafios. E isso, mais do que tudo, era apenas o começo. Agora, que tal você fazer parte dessa jornada? Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo esses encontros incríveis. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos fazer parte dessa história emocionante.